da banca AOCP, né? Prova do Instituto Federal. Vamos lá. Sobre o exceto, a cidade de Veneza, que fica na Itália, as gôndolas deixaram de navegar porque os canais secaram. Assinale a alternativa correta. Ou seja, a gente tem A, B, C, D e E. Temos 5. Teremos 4 erradas e uma certa. Vamos lá. A palavra aqui apresenta a mesma classificação e a mesma função no exceto que falei que os tempos estão estranhos. Então vamos lá. Ele quer falar que esse que aqui, vou pegar outra cor para não, que esse que aqui tem o mesmo valor desse que aqui, tá? O que, esse que aqui, ó, é esse mesmo daqui, tá bom? E ele está querendo que eu compare este que com esse aqui, perguntando para a gente se eles têm a mesma classificação e a mesma função. Lembrando que classificação está mais ligado à morfologia e função está mais ligado à sintaxe. Então, a questão que envolve morfossintaxe. Pelo menos a alternativa A, né? O que seria interessante antes de eu fazer qualquer coisa é saber o que esse que aqui, qual é a classificação e a função dele, né? Esse primeiro que aqui, ele é um pronome relativo, né? Essa seria a classificação morfológica dele, né? Ele pode ser substituído por o qual, certo? E ele dá início, né? Ele aqui, ó, ele é início, dá início a uma oração subordinada explicativa, certo? E ele também retoma o termo imediatamente anterior a ele, né? Que é Veneza, certo? E como ele retoma Veneza, certo? A função dele aqui é de ser sujeito, tá bom? Então, a classificação dele ele é um pronome relativo e a função dele é ser sujeito, tá? Já esse outro que aqui, vamos ver. Se for, ele está querendo saber, ó, se esse que é igual a esse que, tá? A palavra aqui apresentada tem a mesma classificação e a mesma função. Então, tem que ter as duas coisas. Se for só uma, não serve. Então, a gente já vai cortar de cara aqui, ó. Porque esse segundo que aqui, ele não será um pronome. Ele vai ser uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Conjunção integrante. Como ele é uma conjunção integrante, né? E só por eu dizer que é conjunção integrante, eu já posso cortar essa alternativa daqui, porque ele já não é da mesma classificação do que ela, tá? Aí eu poderia falar algumas outras coisas, né? Que ele está
Ele tem a função de introduzir uma oração substantiva, objetiva direta, né? Que no caso aqui, eu falei. Falei o quê? Falei que os tempos estão estranhos. Então, ele está introduzindo essa oração substantiva, objetiva direta, né? No caso, os tempos estão estranhos é o meu objeto direto. E eu também posso dizer que eu poderia facilitar, dizer assim, eu falei isso, certo? E quando eu digo assim que eu falei isso, esse isso representa toda a oração subordinada, né? Então, assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem a mesma função. Vamos lá. Questão alternativa bem interessante, a letra B. A substituição de os canais secaram por secaram os canais geraria uma dupla possibilidade de interpretação ao exceto quanto ao sujeito do verbo secaram, certo? Então, ele está querendo saber se eu trocar a ordem das palavras, vejam, os canais secaram, secaram os canais. Se eu terei uma mudança do sujeito, certo? Então é isso que ele quer saber aqui na letra B. Se isso acontecer, é a alternativa correta. Se não, é uma das alternativas erradas. Vamos ver a frase aqui em cima. Na cidade de Veneza, que fica na Itália, as gôndolas deixaram de navegar porque os canais secaram. Quando eu digo que os canais secaram, os canais, eles, eles serão o sujeito, tá? Os canais serão o sujeito. Sujeito de que ação? Secar. Como secaram? Por que secaram? A gente não tem essa informação nesse trecho aqui. Mas secaram. Então, nesse caso aqui, o sujeito, na ordem original, né, que está aqui, que seria essa daqui, a primeira, os canais secaram. Os canais aqui seriam o sujeito. Beleza? Tá vendo aqui? Se eu troco o secaram os canais, o sujeito ele muda, porque essa construção aqui, ela dá a entender que alguém que não sabemos quem é, praticou essa ação de secar. Secou os canais. Os canais, eles serão o objeto direto, eles deixam de ser sujeito para ser o objeto direto. Alguém secaram os canais. Então, nesse caso aqui, ele está perguntando: a substituição de os canais secaram por secaram os canais geraria uma dupla possibilidade de interpretação, exceto quanto ao sujeito do verbo, secaram. Sim, correto. Porque eu poderia ficar com essa primeira interpretação aqui, né, mesmo trocando, ou eu poderia ficar pensando que alguém secou. E aí eu teria essa segunda interpretação. Tá dando para entender? Então, assim, essa afirmativa, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Então, só de eu saber que eu terei 4 alternativas falsas e uma verdadeira, se eu já achei a verdadeira, eu já achei meu gabarito. Poderia parar por aqui e deixar o resto para lá, né? E se eu tenho total certeza disso, no dia da prova, isso é extremamente importante. Eu vou, marco e eu tenho certeza dessa resposta. Eu não perco tempo olhando as outras. Mas como a gente é teimoso, é indeciso, não é confiante, a gente vai olhar as outras e vai descartar as outras também, para ter certeza, né?
Vai que a banca é louca e bota outra alternativa lá como possível resposta. Vamos lá. Vamos tirar o resto das dúvidas, né? O termo porque é uma conjunção subordinativa que veicula um sentido de consequência. Então, ele diz que é uma conjunção subordinativa que vincula um sentido de consequência. Ele quer saber desse termo aqui, por quê? Vamos voltar aqui na frase. Ó, na cidade de Veneza, que fica na Itália, as gôndolas deixaram de navegar porque os canais secaram. Errado, né, gente? Esse porquê aqui, ele não é de consequência. Ele é de causa, certo? Qual foi a causa que fez com que as gôndolas, né, deixassem de navegar? Qual foi a causa? A causa foi os canais secarem. Então, não é uma consequência, é causa. Errado. Letra D. O uso das vírgulas é facultativo. Quais vírgulas, abençoado? Vamos lá olhar. Na cidade de Veneza, olha elas aqui, que fica na Itália, as gôndolas deixaram de navegar porque canais secaram. A gente sabe que é errado, né? A gente já encontrou a certa. Mas por que essas vírgulas seriam facultativas? No caso, por que elas não são facultativas? Porque a gente sabe que é errado. Olha, essa oração aqui, ó, na cidade de Veneza, que fica na Itália, ela tá. Essa que fica na Itália, deixa eu pegar um marca-texto aqui para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer, né? Muito colorido, muita informação. Esse que fica na Itália, certo? É uma oração subordinada explicativa, né? Ela está explicando. Então, essas vírgulas, elas servem para delimitar. Então, elas não são facultativas, elas são obrigatórias. Porque se eu tiro essas vírgulas, eu mudo sentido. O verbo deixaram apresenta a mesma classificação e o mesmo sentido que em eles deixaram os livros em cima da mesa. É parecido com a letra A, porque ele quer saber se o deixaram. Esse deixaram aqui é o deixaram do texto, tá? É o deixaram do enunciado. É esse mesmo deixaram daqui, ó. Aqui, ó. Esse mesmo deixaram daqui, tá? Então, ele quer saber o verbo deixaram, esse primeiro aqui, tem o mesmo sentido do segundo, certo? Aqui é uma questão de interpretação, né? De semântica, né? Quando ele fala o primeiro deixaram, que é esse deixaram aqui, ó, as gôndolas deixaram de navegar, esse deixaram aqui dá uma ideia de parar, ele passa uma ideia de uma ação que foi cessada, interrompida, certo? Enquanto esse segundo deixaram aqui, eles deixaram o livro, ele passa uma ideia de abandono, né? De abandono, de deixar em algum lugar, de esquecer, melhor dizendo assim, sabe? De esquecer, de esquecer. Então, também não é a nossa alternativa correta, certo? Então, a letra correta é a alternativa B, certo? Até a próxima questão.